Nesse vídeo aqui nós vamos abordar então a segunda parte do material, que será a parte 2, que se chama Instituições Sociais e Educação. O que você vai ler nessa parte do material com aqueles conceitos de Comte, de Durkheim, de Marx, de Weber, eles são trabalhados, operando aqui na realidade brasileira. Não se constrói uma ideia de educação no vazio, tu precisa de referenciais, tu precisa de referenciais teóricos. E esses referenciais teóricos são fornecidos pela sociologia e pela sociologia da educação. Um dos pontos aqui importantes, aqui, que não está especificamente aqui no material, mas ele faz parte da construção dessa história brasileira, que é a presença dos jesuítas em grande parte da história brasileira. Se hoje nós temos 500 e poucos anos de história, 200 desses 500 e poucos anos foram organizados e pensados pelos jesuítas. Os jesuítas chegaram no Brasil em 1549 com um propósito bem específico, que era organizar a educação no país. Isso mandado de Portugal, com subsídio, com financiamento, para fazer esse trabalho. Então, o que os jesuítas fizeram em termos de educação, nós podemos assim pensar como educação tradicional. Por que educação tradicional? Porque era uma educação centrada na figura do professor. O professor, se vocês pensarem as três coisas fundamentais para que exista na escola, exista ensino e aprendizagem. Tu precisa de um professor, tu precisa de um aluno e tu precisa de um conteúdo. E é claro que as outras coisas todas se agregam dentro desses três personagens. Se tu tirar algum desses personagens fora, tu quebrou o processo de ensino e aprendizagem. Tu pode ter só aprendizagem ou só ensino. Mas o processo de ensino e aprendizagem, ele supõe professor, aluno e conteúdo. Bom, a educação tradicional, ela tem um foco, ela tem um ponto de apoio muito forte na figura do professor e na figura do ensino. Então, assim, o material organizado pelos jesuítas, chamado Ratio Studiorum, era um material que orientava o professor a conduzir a sala de aula, a conduzir o conhecimento, a conduzir os alunos, de forma que os alunos não tivessem, em nenhum momento da sua experiência escolar, tempos vazios. Eu diria para vocês que a ideia de disciplinamento, ela não surge só aqui, como aponta o material, no início da Idade Moderna. A ideia de disciplinamento, ela já vem com a ideia dos jesuítas, onde nenhum momento específico da vida escolar do aluno poderia ficar sem nenhum tipo de atividade. Então, assim, atividades tudo atividades coletivas, a hora de ir ao banheiro, a hora de merendar, hora de ler, hora de ler em voz alta, ou seja, todo o direcionamento da sala de aula era feito dessa forma. Mas a figura central desse processo sempre era o professor. Isso é uma característica específica da educação tradicional. Lá na página 31 do material de vocês tem uma referência a 1930 a 1945, que é especificamente o Estado Novo. E aí, nesse momento, assim, a organização da sala de aula, ela já tinha um foco ainda, mesmo já tendo passado todo o período dos jesuítas, ela tinha um foco ainda tradicional. A organização da sala de aula, com o quadro, o professor, a mesa do professor, os alunos enfileirados, um atrás do outro, em silêncio total. Você deve lembrar que as grandes reclamações dos professores em relação aos alunos eram justamente que o aluno conversava na sala de aula, não era para conversar. O aluno tinha que
prestar atenção no professor, fazer as anotações, copiar no caderno. Os pais controlavam o trabalho do professor, ou talvez a palavra controlar não seja correta, acompanhavam, tá, o trabalho do professor através do caderno do aluno. Então o caderno é uma espécie de registro, documento, tá, onde o aluno ia registrando e escrevendo, tá, as atividades, os conteúdos e essa coisa toda. O ensino era tão focado no professor que até o livro didático não era uma coisa assim tão comum como é hoje. Tá? O elemento o material que o aluno dispunha, na verdade, era o material do professor, que o professor passava no quadro, por isso o quadro era uma figura importante. O quadro e o giz eram figuras importantes nessa organização da sala de aula, porque é ele que dava acesso para o aluno a um conhecimento que o aluno não tinha. Tá? Então, a educação tradicional ela não vem sozinha, assim, ela vem junto com a infraestrutura de sala de aula, de classes. Eu me lembro que quando eu entrei na escola, já era lá pelos anos 60, tá? Só para vocês terem uma ideia, as classes eram fixadas no chão e a gente sentava de 2 a 2, as classes todas de madeiras ocupavam toda a sala, quer dizer, fazer algum tipo de trabalho em grupo era praticamente impossível. Tá? Então o professor organizava a sua aula de 45 minutos ou a sua aula de 50 minutos em função dessa infraestrutura que a escola propõe. Então a educação tradicional, tá? Aquilo que a gente chama de educação tradicional, ela, na verdade, ela representa um período da história. Tá? Vocês vão dizer assim, mas a gente ainda tem educação tradicional. Temos, apesar de todas as tecnologias, todas as possibilidades, tá? Não se muda a mentalidade de um professor de uma hora para outra. Por isso que as grandes revoluções na educação precisam começar pela formação do professor. É o professor que vai fazer diferença na hora que ele vai organizar o trabalho pedagógico, na hora que ele vai proporcionar ao aluno o acesso ao conhecimento. Então, na verdade, não é possível, né, fazer uma transformação só colocando computadores na escola ou só disponibilizando material, se o professor não tiver a formação compatível para usar esses materiais para transformar o celular, tá, num aliado e não num inimigo, tá, para transformar as tecnologias em aliadas e não em inimigas, tá, para que esse processo de ensino e aprendizagem se concretize. Tá? Então, a inspiração teórica, tá, da educação tradicional vem de Comte e vem mais especificamente, ainda mais claramente, de Durkheim. Vocês vão ver que o próprio conceito de educação de Durkheim, tá, é um conceito que diz exatamente isso. As novas gerações não têm condições de entender o contexto social. É o adulto que vai formar essa geração para que ela consiga viver em sociedade e se ajustar dentro daquela sociedade em que ele está inserido.